Aleluia. Glória a Deus. Diga assim: Senhor, me ensina a verdade. Amém? Glória a Deus. Falar um pouquinho sobre salvação hoje. Eu quero que abra a Bíblia para mim, lá no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Glória a Deus. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Olha o que diz aqui: no princípio Deus criou o céu e a terra. Era a terra sem forma, vazia, trevas cobriam a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então estamos vendo aqui a primeira pessoa da Trindade, que é o Espírito Santo. Diga comigo, Espírito Santo. Então, para você ser salvo, você precisa primeiro entender uma coisa: tem o Pai, tem o Filho e tem o Espírito Santo. Você precisa compreender como é que funciona a Trindade, né? Nós podemos dizer o seguinte: a Trindade é um Deus só? Sim, mas trabalha em três pessoas diferentes. Então nós vemos aqui, Deus, Espírito Santo, estava pairando sobre a face das águas. Uma coisa que tem que ficar bem claro no nosso entendimento, que o Espírito Santo, ele é a presença de Deus na nossa vida. A salvação está na graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que eu confio na salvação? Pelo que Jesus fez para que nós estejamos salvos. Nós precisamos compreender como que funciona isso. E o Pai? O Pai dá até uma impressão assim, que ele fica sentado no trono, né? Assistindo tudo que o Filho e o Espírito Santo faz, né? Mas o que eu quero que vocês entendam é qual que é a posição nossa para que nós possamos ter a salvação. A nossa salvação não pode estar baseada em nós mesmos. Diga comigo, não pode estar baseada em mim mesmo. Mas você precisa compreender Deus para poder você começar a discernir se você é salvo ou não. Você já pensou se você pensa que é salvo e de fato não é? Fala assim, é ruim, hein? Agora, você já pensou se você pensa que você não é salvo, né? E na realidade você é salvo? É ruim também, né? Por quê? Porque você vai viver em dúvidas. Essa dúvida você precisa compreender para não ter mais esse problema. Você não pode achar que é salvo, não sendo. Não pode também achar que não é salvo, estando salvo. Então você precisa compreender como é que funciona a salvação. Eu conheço muitos crentes que eles acham que são salvos, são convictos que são salvos. Mas a prática deles mostra que eles perderam a salvação. Então, aí o que eles fazem? Eles pegam alguns versículos bíblicos e apoiam-se naquela palavra. E tem um ditado que diz o seguinte: um texto fora do contexto vira um pretexto para ele se achar salvo. Entende? Um texto também fora de contexto que fala que você não é salvo, e você pega ele, também vira um pretexto para você, né, achar que não é salvo. E nós temos que compreender. Por quê? Porque a fé é uma convicção que você tem, que produz atitude, ato. Essa atitude, esse ato, que é o fruto da vossa fé, é que vai te dar uma garantia de salvação. Nós precisamos compreender isso. Então o que eu quero que você entenda? Vamos pegar a coisa desde o começo. No princípio Deus criou o céu e a terra. Então aqui você vê o Espírito Santo. Agora vamos ver no 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Espera aí, aqui está falando, e disse Deus: haja luz e houve luz. Bom,
que você tem que compreender? Você precisa compreender a palavra de Deus na Bíblia inteira. A Bíblia interpreta a Bíblia. Quem é que disse? Foi o Pai, o Filho ou o Espírito Santo? Vamos, gente. Hã? Eu quero ouvir. O Pai. Tá. Se nós falar o Pai, nós não estamos errando. Mas na realidade quem disse aqui foi Jesus. Por quê? Porque lá no Novo Testamento, João começa ministrando assim: no princípio ele era a palavra. E quando ele disse haja, o que ele fez? Ele pronunciou um verbo. Entende? Haja luz. Então ele pronunciou um verbo. Tanto é que na nossa tradição tradicional ela diz assim: no princípio ele era o verbo, palavra. Entende? Então quando nós vamos compreender, o que você vai entender? Você estudando a Bíblia inteirinha, nós não vamos ter tempo de estudar cada detalhe, porque eu quero bater em outro ponto com vocês. Eu só estou construindo o que eu quero ensinar para vocês. Olha bem, se nós formos compreender a palavra, nós vamos ver assim: o Pai, o Filho e o Espírito Santo formam um só Deus. Por quê? Vamos supor assim que a pessoa de Deus seja o Sol. Sol, entende? Luz, calor. Deus, o Sol, o Pai, né? A luz, Jesus, e o calor, o Espírito Santo. Então, gente, nada explica Deus, tá? Nós só vamos compreender de verdade quando nós chegar lá na glória. Então não tem muito problema isso. Mas nós sabemos que uma pessoa se manifesta em nós quando nós estamos adorando. Nós sentimos arrepio, alegria. Nós colocamos a mão nas pessoas, são curadas. Então, né? Deus está aqui. Aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro. Mas o entendimento, você precisa ter uma base. Outra coisa, suponhamos que uma família precisa construir uma casa. Quem tem o dinheiro é o da cabeça branca, né? Vamos lá. Não lembro de nada, tá, gente? Olha bem, quem tem o dinheiro é o pai, tá? Mas tudo que o pai sonha é para o filho. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Tudo que o pai sonha é o filho. Então Jesus é a manifestação do filho. Ele é a manifestação do desejo do pai, do sonho do pai. E, né, precisa construir. Aí, vamos supor assim, quem vai construir? Vai ser o empreiteiro, o construtor. E quem são os pedreiros? Os anjos. Então, olha bem, nós precisamos de um dono. Jesus é o arquiteto que planeja, que desenha, tá? Aí nós precisamos de um construtor, que é o que vai lá e vai fazer a obra acontecer. E precisamos dos pedreiros para ir lá, pôr a mão na massa. Então assim é o reino do céu. Entende? O reino do céu é assim. Vocês estão entendendo o que o pastor está falando ou não? Então vocês vão ver na Bíblia direto, ó, Jesus ele falou assim: o Pai é maior do que eu. Mas como é que pode, sendo que o Pai, Jesus e o Espírito Santo é uma só pessoa, e Jesus diz que o Pai é maior do que ele? Né? É porque tem o Pai. Entende? Quando Jesus estava sendo batizado nas águas, então Jesus entrou nas águas para batizar. A Bíblia fala que o céu se abriu e o Espírito Santo desceu sobre Jesus na forma de uma pomba. Então olha bem, Jesus encarnado, o Espírito Santo desceu em forma de uma pomba, pessoas viram isso, e uma voz veio do céu, de uma nuvem ou do céu, não sei, e disse assim: este é o meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Querido, agora que nós estamos
Estamos entendidos aqui? Vamos olhar uma coisa bem interessante. Gênesis 1, 26. 26. Olha o que diz aqui. Então disse Deus. Quem disse? Quem disse? Agora, qual a próxima palavra ali? Está falando de uma pessoa ou no plural? Olha bem. Disse Deus, façamos. Espera aí. Se Deus é um só, como é que ele vai falar? Façamos. Então, os três estavam envolvidos na criação, na criação, ali com o homem. Como é que foi isso, pastor? Não sei, lá no céu vocês perguntam para Jesus, tá? Tá bom? Mas nós temos que entender o que está aí na Bíblia, e vamos ficar com isso, ó. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme na forma, a nossa semelhança. Aqui, querido, está o segredo, ó. Para ter a forma e a semelhança de Deus, Deus tinha que dar algum atributo para o homem. Diga comigo, atributo. Deus tinha que dar algo dele mesmo para o homem, senão não tem jeito do homem ser igual a Deus. Então o que Deus está falando assim? Vocês serão semelhante, parecido, serão praticamente igual a nós. Isso que Deus falou. Criou o homem para ser igual a Deus. E olha bem, para isso Deus precisou dar uma bênção, transmitir algo dele para nós. E o que Deus fez? Ele disse para o homem, ele disse assim, domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Olha bem, criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. Glória a Deus. Por que o Deus teve que criar o homem e a mulher? Porque Deus vai dizer uma palavra ali agora, ó. Sujeitai e dominai. Ele deu um comando para o homem. Sujeitai e dominai. Bom, até aqui, o homem, ele era filho de Deus, igual a Deus, domínio de Deus, o homem era eterno, todos os atributos, e o homem podia se multiplicar, criar, gerar filhos para Deus. Mas nós conhecemos a história, o homem pecou, Pecou, caiu. E o que ele perdeu? O homem passou, querido, a ser objeto de manipulação. Ele passou a ser manipulado pelos espíritos malignos. Satanás enganou o homem se afastou de Deus. Aí entre as coisas criadas e o mundo espiritual estava o homem. Então o homem passou a ser hospedeiro de demônio e não mais hospedeiro de Deus. E digam comigo assim, Deus está dado, fala aí. A minha esposa sempre fala, Deus está dado, não adianta ficar arrependido, Não adianta, Deus está dado. Então Deus deu para nós, está dado, agora está dado. O que eu faço com toda a bênção que Deus me deu, com coisa? Agora, querido, é minha. E lá no Novo Testamento, quando o Satanás está tentando Jesus, ali que você começa a entender um pouco o que aconteceu. Aqui, nesse momento. Satanás chegou em Jesus, mostrou o mundo e a glória do mundo e falou assim, eu te darei tudo isso. Toda a glória do mundo eu te darei. Se prostrado me adorares. Jesus tinha que se prostrar para adorar ele. E Satanás ia dar toda a glória do mundo para ele. Mas sabe o que Satanás falou ali? Ele contou ele dedou. Ele foi dedo duro para nós saber a verdade. Satanás foi dedo duro. Ele falou assim, porque a mim me foi
dado. E eu dou a quem eu quero. Então, naquele momento que Eva pisou na bola, lá que vocês conhecem a história, tudo aquilo que estava, que era do homem, o homem pecou, passou a ser do homem, mas para Satanás, não era mais para Deus, é para Satanás. Então o mundo, tudo que Deus deu para o homem, passou para ser de Satanás, mas Deus é o verdadeiro dono. Mas o homem entregou na mão do ladrão, do bandido, do assassino, do homicida, do mentiroso. Então o que aconteceu? Todo mundo, não é nós só, é o mundo, todo mundo jaz no maligno. Agora preste bem atenção, Deus, Ele é fiel, Ele é justo, Ele é santo, Ele falou, está falado. Diga comigo, Ele deu, está dado, fala aí. Agora Deus não pode tomar do homem assim, de qualquer jeito. Então Deus, Ele estabeleceu antes dele entregar tudo na mão do homem, Deus falou assim para ele assim, ó, vocês podem comer da árvore, vocês podem fazer isso, vocês podem fazer aquilo, mas o dia que vocês comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão perder tudo, vocês vão morrer. Entende? Agora, gente, por favor, é uma questão de vida ou morte, é uma questão de ser sábio ou burro, é uma questão de ser inteligente ou otário. Aprenda uma coisa, havia duas árvores, uma era da vida e a outra do conhecimento do bem e do mal. Qual árvore que a Eva comeu a fruta? Qual? Qual, gente? Gente, acorda. Sabe o que significa aquela árvore? É você andar no seu entendimento. Se você andar no teu entendimento, você está frutificando na árvore do conhecimento, porque a árvore não é bem ou mal, é conhecimento. Se você andar pelo seu conhecimento, você está vivendo do fruto da árvore que gerou a morte, que entregou tudo para Satanás. Tem que entender isso. Então, quando nós vamos buscar conhecimento, o conhecimento que está falando aqui não é para você ser sábio e entendido, para saber o que você deve fazer. Você nunca vai saber o que deve fazer. Sempre você tem que depender de Deus, ser dirigido pelo Espírito. Porque todas as pessoas que sabem o que deve fazer, estão fazendo, elas estão na mão de Satanás. E você precisa sair dessas mãos. Para você entender, querido, que não tem como um homem viver sem igreja, sem oração, sem dedicação e sem obediência, sem consagração. Não é consagração, não vai te salvar. Oração não vai te salvar. Ter uma vida reta não vai te salvar. Quem vai te salvar é a dependência. A mesma dependência que você tem para não estar na mão de Satanás, é a dependência que você tem, querido, para tudo na vida, para ser salvo, para poder ir para o céu, para poder se dar bem nessa vida. É dependência. E às vezes, Deus começa a fazer ensina nós a aprender a ser dependente através do patrão, através do pastor, através do pai e da mãe. Mas tudo que nós queremos é independência. E daí quando nós crescemos, nós conquistamos a nossa liberdade de ir para o inferno à vontade. Nós deveríamos, querido, conquistar um lugar em Deus, não a nossa liberdade. A tua liberdade vai levar a tua alma para o juízo final, aonde você não vai gostar de estar. Aí, então você precisa entender, olha bem, olha o nome da árvore, diga comigo, árvore do conhecimento
do bem e do mal. Agora, olha bem, vamos supor, se é a árvore e ela produz dois frutos, o bem e o mal, então se você ficar do lado do bem da árvore, tem gente, já viu a gente falar assim? Não, fulano é do bem. Bem do inferno, sabe por quê? Porque não é o lado do bem que vai te levar para o céu. E nem o lado do mal vai te levar para o inferno. Entende? É a árvore, é conhecimento. Por isso que, você já viu pessoas que ele era um crente até top, mas foi estudar teologia para pastor, você nota que o cara apaga. Tem uns que viram ateu. Então, esse tipo de conhecimento não vai te salvar. Agora, nós precisamos ter entendimento, e Deus nos revelar a verdade, e nós temos que chegar a uma conclusão. Entende? Que nós temos que se livrar dessa maldita árvore, que nós crescemos pensando nela, aí nós queremos buscar Deus, buscando conhecimento. Eu quero conhecer. Pode conhecer, estuda, vale a pena, tudo, mas para ficar mais dependente de Deus ainda. O dia que você achar que porque você sabe que você é salvo, que você sabe, que você conhece, não está salvo nada. Tá? Bom, o homem perdeu o quê? Perdeu a vida eterna, veio a morte. E aí, a Bíblia fala assim, bem claro lá em Romanos, o salário do pecado é a morte. Querido, o que é salário? Olha bem, todo mundo olhando para mim aqui, senão vocês vão sair do lugar de vocês virem sentar aqui na frente, senão eu vou embora, hein? Ó, preste bem atenção. O que é salário? O que é salário? Vamos lá? O que é salário? Diga comigo, um direito que eu tenho. Então eu trabalho o mês inteiro, no final do mês, o patrão tem que me dar o meu salário pelo meu trabalho. Então, o que é que nós recebemos pelo pecado? A morte é o salário. Você sabia que a doença é um salário do pecado? Você sabia que a tristeza, a angústia, a dor, sofrimento, é tudo salário do pecado? Então, tudo isso é salário do pecado. Mas o salário mais pesado, mais forte, que checkmate assim, ó, chama-se a morte eterna. A Bíblia diz assim, todos pecaram, todos. Romanos 3, 23. Todos pecaram. Todos estão destituídos da glória de Deus. Bom, vou parar por aqui nessa parte. Agora vamos explicar uma coisa para vocês. Como que Deus resolveu isso? Deus não pode voltar na sua palavra. Ele falou, está falado. Diga comigo, Deus está dado. Ali Deus, a Bíblia fala assim que Deus, Ele assenta num alto e sublime trono. E o seu trono, ele se baseia, se está firmado em justiça. Então Deus nunca vai colocar o amor dele, entende? Na frente da justiça. Diga comigo, Deus nunca vai pôr o amor dele na frente da justiça. Porque olha bem, as bases do trono de Deus é justiça. Mas Deus é rico em misericórdia e em amor. Diga comigo, mas Ele é rico em misericórdia e amor. Então, olha bem, Deus não podia deixar de cumprir a palavra dele da sentença do pecado. Jamais Deus iria neutralizar os nossos pecados. Por quê? Porque Ele já tinha dado um decreto de lei. E Deus falou, traz a existência, tem que cumprir. Então, o homem, ele é imperdoável. O homem não tem salvação. Mas Deus teve que achar um jeito. Aí o que Deus fez? Filho
eu quero mais filhos, eu quero que os seres humanos cumpram o objetivo que eu criei eles. Eu criei eles para ser minha família, para serem seus irmãos. O que nós vamos fazer? Né? Jesus falou assim: eis aqui o teu servo, Pai. Fui eu que fiz os homens, né? Foi eu que desenhei eles, planejei, nós criamos. Eu sou o autor, Pai, dos homens. Diga comigo, quem canta a música, o que ele é? Diga comigo, cantor, fala aí. Ele é o cantor, é o protagonista. Quem que é o protagonista de Deus? É o Espírito Santo. Quem é o autor da criação? É Jesus. Pegaram ou não? Quem tem direito de ser dono de tudo? É o Pai. Então, olha bem, a Bíblia fala assim, que o autor e consumador da nossa salvação, mas ele não é o autor e consumador só da nossa salvação, ele é o autor e consumador das nossas vidas, almas, universo. Então, o autor e consumador da salvação fala assim: Pai, eu sou o autor de tudo. Então, vamos executar um plano de salvação para o homem. E todo o plano de salvação do homem para Deus, teve que se cumprir a lei de Deus. E o homem estava sentenciado à morte. Aí o que Deus fez? Jesus veio. Aí vocês vão entender agora o que diz lá em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único filho para ser executado por nós. Todo o salário dos nossos pecados, Jesus carregou sobre ele. Aí lá em Isaías 53, né, versículo 6, olha o que está escrito lá. Ô glória! Querido, agora deixa eu perguntar uma coisa para você. O que mais Jesus quer depois que você é salvo? Então você tem que compreender isso. Senão, se você ficar querendo viver essa vida de comum, todo mundo aí, querido, isso é uma desgraça. Jesus tem uma vida em abundância para nós. Você tem que descobrir como é que faz. Uma vida empolgante. Uma vida cheia de expectativa. Tá? Olha bem. Todos nós, como ovelha, nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. Diga comigo. Está aqui a árvore do conhecimento do bem e do mal. Fala aí. Aqui está a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ó. Cada um fazendo o que acha certo. Cada um vai fazendo o que acha melhor. Tá? Conhecimento do bem e do mal. Ó. Cada um se desviava para o seu próprio caminho. O Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido, afligido, contudo não abriu sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosqueadores fica calada, ele não abriu sua boca. Com o julgamento dos opressivos ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes, por causa das suas transgressões, o meu povo, ele foi golpeado. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos na sua morte, embora não tivesse cometido nenhum pecado, violência, e nem houvesse nenhuma mentira. Olha bem agora o que está escrito aqui. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo, fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá a prole e a prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Então olha bem, Jesus ele carregou toda a culpa. No dia que Jesus estava, querido, lá naquela cruz, de repente, querido, Jesus, ele
recebeu o vinagre e ele disse assim: está tudo feito. E Jesus disse uma palavra em hebraico. Essa palavra é tetelestai. A palavra tetelestai, querida, ela é usada hoje como carimbo, o mesmo carimbo que nós põe pago. Então Jesus disse assim: tetelestai. Ele falou: está pago. Pago o quê? A nossa dívida. E a nossa dívida era nossas doenças. Ele carregou tudo sobre ele. Nossas dores, nossa culpa, nosso pecado. E o salário do pecado, por final, vem a morte. Sabe, querido, nós estamos fazendo um curso de ajustamento de pneu quando dá defeito. E o cara falou uma coisa lá que eu analisei, que serve para nós. Ele falou assim, né? Que quando você examina um pneu, e aquele pneu aconteceu algo com ele, né? Que compromete a vida útil daquele pneu. Ele falou, o que determina o fim da vida daquele pneu é o problema que ele tem. Aquilo vai ser a causa de acabar o uso daquele pneu. Aí eu pensei também, né? Nós temos problema na nossa vida, que determina o fim e o tempo da nossa vida aqui. E a enfermidade é uma que acelera. Então vamos supor assim, né? A pessoa, aí ele citou até o caso, né? Ele falou, suponhamos que o Luciano bebe uma pinga hoje, bebe amanhã, bebe depois. Aí o Luciano vai morrer de quê? Vamos, gente? De cirrose. Agora deixa eu falar, vocês vão ficar espantados? Vão, gente? Por quê? Quem bebe muito é natural morrer de cirrose. Então o que matou o Luciano? Foi o problema dele. E assim é a nossa vida também. Porque o que vai nos matar? O que vai nos matar é os nossos pecados. O salário do pecado é a morte. Vai determinar. Mas se eu abandonar o meu pecado, e se eu buscar a vida, entende? O que vai determinar são as minhas virtudes também que vão determinar. Entende? Se a minha vida vai ser top ou não. Aí você precisa entender, querido, então, que Deus não está com implicação com a tua vida, o pastor não está querendo que você seja uma pessoa perfeita. Querido, você entendeu tudo errado. O amor de Deus, querido, Ele quer que você crie vergonha na cara para o teu próprio bem. Porque é você que está se complicando, se matando, alimentando demônio, alimentando problemas futuros, determinando como vai ser sua eternidade. E o que Deus quer, Ele não precisa de nada. Ele quer para você. Ele quer teu bem. Ele te ama. Te ama tanto que Ele pegou o mais lindo, o mais belo, o mais formoso, o mais poderoso, o glorioso, o próprio Filho dele, e mandou ele vir aqui sofrer no teu lugar. E Jesus, para vir aqui, querido, olha bem, Jesus, ele conversando com o Pai, ele falou assim: Pai, agora eu vou voltar para ti. E o Senhor me devolve a glória que tu me deste antes da fundação do mundo. O que vocês acham? O próprio autor do universo, será que ele tinha pouca glória? Será que ele tinha pouco gozo? Será que ele tinha pouco poder? Querido, você imagina um príncipe, morando num palácio, com tudo de belo, cheiroso,
aquela coisa assim maravilhosa, estrondosa, né? E ele pega, tira o seu manto de glória, se despe e se torna um ser humano decaído. Jesus se fez pecado, sendo santo, para tomar o meu lugar e o teu lá na cruz. E o que Deus quer que você entenda? Abre tua cachola, muda teu modo de pensar a respeito de Deus. Para de buscar Deus do jeito que você busca, o porquê você busca. Comece, querido, a entender que nu você nasceu e nu voltará. Felicidade você não existia para você, entende? E felicidade você não vai levar daqui. A nossa felicidade é uma só. É a mesma que está com Jesus. E agora, olha bem, preste bem atenção. E quando Jesus ele venceu, e ele foi morto, e quando ele ressuscita, querido, ele fala assim, ó, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quanto poder Jesus recebeu? Todo. Mas você sabe qual é o todo que ele pegou? É um que ele tinha dado para nós, porque ele já era o Todo-Poderoso. Diga comigo, ele já era o Todo-Poderoso. Fala assim comigo, mas o poder que ele deu para os humanos, ele tinha dado. Fala assim, Deus está dado, fala aí. Então o que Jesus pegou de volta? Ele foi lá e tomou a chave da mão do diabo. Ele tomou o poder que o diabo tinha tomado. Aquilo que o diabo falou assim, ó, porque tudo isso foi me dado, Jesus foi lá, peguei de volta, é meu. Aí Jesus fala assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Só que agora, querido, todo o poder do céu e da terra está em Jesus. Mas aqueles seres humanos que não aceitou Jesus, durante um período de tempo, está retendo para ele ainda aquilo que Deus está dando, porque Deus não toma. Então o mundo ainda nos maligno, por causa daqueles que não têm Jesus. Mas por pouco tempo, por quê? Porque Jesus vai voltar. E esse poder que ainda tem na mão de Satanás, por causa daqueles que não creem em Jesus, vai ser, querido, prestado conta. Vão pagar. Não aceitou o preço de Jesus? Vai para o inferno, porque lá vai ser a morte eterna, vai ser o pagamento dos pecados da humanidade. Jesus está voltando, entende? Mas aquele que já aceitou Jesus e vive para Jesus e ama Jesus, querido, agora porque ele vive por Jesus, ama Jesus, é cheio de Jesus, quer Jesus, todo o poder e toda a autoridade está nele. Por isso que eu posso chamar um doente, vem cá, põe a mão. Por quê? Por isso que você pode aceitar Jesus agora, querido, e falar assim, agora eu tenho direito de ser salvo. Eu tenho direito de ser curado. Mas você precisa entender que você não pode viver mais como quem não tem Jesus. Você não pode mais viver, querido, não é? Poder pode, por favor. Eu estou falando assim, se você quer Jesus, dentro desse conseguir, não existe mais a possibilidade de você viver como as pessoas do mundo. Por quê? Porque a salvação está em Jesus. Só tem ela quem está em Jesus. Os direitos das bênçãos estão em Jesus. E só tem direito quem está em Jesus. Não está em nós. Está em Jesus. Entende? Diga comigo, está em Jesus. Jesus pegou todo o poder, toda a autoridade de novo. Agora, querido, quando eu sou um homem de Deus, eu chego diante dos demônios e posso falar para ele assim, está amarrado. Ele está amarrado. Põe a mão para trás. Ele põe. De joelho. Mas o mesmo demônio que eu estou fazendo isso, se você não tiver tim-tim com Jesus, ele sai dali e fup em você.
te controla, te manipula, faz desgraça acontecer na tua vida. Pegaram? Quem tem Jesus, recebeu de novo a autoridade de sujeitar e de dominar. Mas em Jesus, o que fez o homem pecar é andar no seu próprio entendimento. Olha que a Bíblia fala, todos nós era como ovelha desgarrada, sem pastor. Cada um seguia o seu próprio entendimento. Se ferrou. Entrega a tua vida para Jesus, querido. Agora, uma coisa que eu quero que você entenda na palavra. Nós temos algo que você precisa aprender por causa dessa história que eu te contei. Tá? A Bíblia, você não pode pegar um texto e tirar conclusão baseada num texto. Aí é pretexto. Mas quando você analisa toda a Bíblia e acha uma verdade que é fundamental, você precisa ficar craque nela. Se alguém te perguntar como é que você é salvo, o que você vai dizer? Como é que você é salvo? Dimar, deixa eu testar você. Como é que você é salvo? Como é que você, o que você faz para poder você saber que você tem a salvação? O que você faz? Mais certo possível. O Dimar, está certo? Hã? Olha bem, a Bíblia diz assim, pela graça sois. O Edmar não está tão errado, tá, gente? Mas eu vou te explicar onde está a palavra dele. Pela graça sois salvo. Agora preste bem atenção. A fé sem obra é o quê? Morta. Então tá. Pela graça, o que é de graça? É um presente. Se eu tentar pagar um presente, é graça. Vamos, gente. Eu transformei o presente em um preço. Agora, preste bem atenção. Se eu achar de alguma maneira que o que eu estou fazendo faz eu merecer a salvação, eu caguei, sentei em cima e ainda dei uma reboladinha ainda. Cacou tudo. Por quê? Porque a pior coisa que uma pessoa que recebeu o Evangelho faz é achar que ela pode fazer alguma coisa que justifica a salvação dela, que faz com que ela mereça a salvação. Por quê? Porque a salvação é um presente. Presente não se paga, presente aceita. Aí você tem que entender por que não paga. Diga comigo, por que não paga? Fala aí. Agora você vai entender uma coisa. Eu vou te explicar e você entenda bem isso. Porque não tem preço suficiente que pode remir a alma de alguém. Então uma pessoa, ela é réu de morte e tudo que há nela é condenado. Ela não tem, se ela falar, não, mas eu quero pagar, como? Ela não tem preço, ela não tem com que pagar. Ela pode ser dona do mundo inteiro, comprou o mundo inteiro, trabalhou, ganhou, e ela der tudo pela sua salvação. Não vai, querido, chegar nem 1 milímetro do preço. Porque a Bíblia fala assim, que a alma de uma pessoa é tão cara, diga comigo, cara, fala, diga assim, que todo recurso, fala aí, se esgotaria bem antes de que se consiga pagar. Então aprenda isso, olha bem, não tem como pagar. Porque se você der a vida pela tua salvação e morrer pela tua salvação, você só deu a vida condenada mesmo. Então não existe preço. O preço
precisava o quê? Precisou do quê? Do próprio Deus se transformar em um de nós, inocente, viver sem pecado, entende? Para cumprir a lei, para depois morrer como inocente. E como inocente, ele foi, diga comigo, injustiçado. Fala assim comigo: Jesus foi injustiçado. Quer dizer, foi feito uma injustiça com ele. Então, quando eu aceito Jesus, aí nós nos tornamos a justiça de Deus. Olha que tremendo. Diga comigo assim, uau, fala aí. Diga de novo, uau. Você se torna a justiça de Deus. Por quê? Porque Jesus não tem mais jeito de fazer justiça para ele. Está entendendo, gente? Ele foi injustiçado. Se não pode fazer nada para pagar pelo nosso pecado, como é que vai poder fazer alguma coisa para poder fazer justiça para Jesus? Não tem como fazer nada para ter justiça para Jesus. Aí, querido, quando ele nos salva, então está feita a justiça dele. Você aceita Jesus e Jesus te salva. A turma fala assim, mas você não pode, você vai ser condenado. Por quê? Porque você pecou. Fala assim, não, agora o meu Senhor é a minha justiça. Diga comigo assim, agora, fala, Jesus é a minha justiça. Fala assim comigo, e eu sou a justiça de Jesus. Então, olha bem, agora é justo Jesus me salvar pelo que Ele fez. Então, o que Ele fez me salva. O que eu fizer para me salvar, eu estou anulando o que Jesus fez. Entende? E se eu anular o que Jesus fez, eu vou para o inferno mesmo sendo a pessoa mais boa do mundo. Pegaram? Agora o pastor ali, ele disse o seguinte, eu tenho que tentar ser o mais bom possível. Esse mais bom possível não existe para ser salvo. Isso aí é a fé. Agora, se esse mais bom possível falou assim, não, agora eu tenho que viver para agradar a Jesus. Porque Jesus não vai, porque a maioria das pessoas, ele pensa assim que ele tem que aceitar Jesus, né? Mas ele precisa entender se Jesus vai aceitar ele. Você já perguntou para Jesus se ele te aceita? Você sabia que na Bíblia está escrito se Jesus te aceita ou não? Então, vamos ver em Mateus 7, 22, vamos ver. Vamos ver lá, Jesus aceita todo mundo. Ó, essas pessoas aceitou Jesus, ó. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, ó Senhor, ó Senhor, não profetizamos em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônio? E não realizamos muitos milagres? Olha bem, diga comigo, crentão, fala aí, pentecostal, fala, parece até que é do Ministério da Restauração da Noiva, fala aí. É, até parece, né? Ó, vamos lá. Então eu lhes direi claramente, diga comigo, bem claro, fala aí. Claramente, fala para o teu irmão, claramente. Fala assim, olha bem. Nunca os conheci. A palavra conhecer aqui significa, Jesus nunca esteve com eles. Jesus nunca aceitou eles. Porque a palavra conhecer aqui é relacionamento. Lógico que Jesus conhece tudo. Jesus conhece até os pensamentos do diabo. Imagina cada ímpio. Então não é nesse sentido, você tem que entender a Bíblia. Ele fala, nunca tive nada com vocês. O que Jesus está dizendo aqui é assim, ó, eu nunca tive nada com vocês. E olha bem, diga comigo, mas eles tinham com Jesus. Esse é os caras que aceitou Jesus, mas Jesus nunca aceitou eles. Fala comigo assim, pastor, fala aí. Fala, pastor, fala aí. Eu não sabia que Jesus tem que aceitar nós. É de ficar chocado. Nunca ninguém ensinou isso para você, né? Conforme o jeito que você vive, que Jesus não te aceita.
Você aceitou Ele. Você pode estar sendo até usado por Ele. E você sabe por que Jesus não aceitou eles? Olha bem, por quê? Afastem-se de mim vocês que praticam mal. Aí valeu, tá vendo? Né? Você, né, não faz nada para ser salvo, mas você tem que fazer para Jesus te aceitar, né? Porque você aceitou Jesus, você é salvo. Mas Jesus vai te aceitar para te salvar? Para Ele te salvar, você precisa ter fé. Agora olha bem, não é por mérito. Ó, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vocês, salvação não vem de vocês, porque ninguém pode merecer, ninguém pode comprá-la, ninguém pode tê-la. E nem das obras, para que ninguém se glorie. Agora ali fala assim, porque somos criados em Cristo Jesus, para fazer as boas obras, que Deus preparou de antemão, para que andássemos nela. Então para Jesus te aceitar, você tem que ser bom mesmo, para Jesus te aceitar. Mas para você, né, para você ser salvo, você tem que saber que não tem nada a ver. Ninguém merece ser salvo. É pela graça. Mas Deus vai levar o bom e o ruim para o céu? Vamos, gente? Não. Deus mostra bem claro na tua palavra que tem pessoas que não vai entrar. Jesus, ele disse em várias parábolas, ele falou assim, ó, no dia da festa do casamento, sabe o que é a festa do casamento? Olhem para mim, diga comigo, as bodas. O que é que o dono da festa foi verificar para as pessoas permanecer na festa? Quem sabe? Vocês têm que ler Bíblia, gente. O quê? As vestes. Preste bem atenção. Agora tem uma moda aí que eu vi nesses dias, não sei como é que funciona, mas que a noiva arruma bastante amiga, né? Colega lá e veste roupas nela. Ela tem que vir todos iguais. Mas o costume naquela época, quando o filho ia casar, ninguém podia ir na festa sem a roupa que o pai desse para vestir do noivo. Então, a família do noivo comprava as festas e só podia entrar com a roupa que o dono da festa dava. E se alguém entrasse lá, a roupa simbolizava o convite, a entrada do casamento. Diga comigo, a roupa simbolizava o ingresso. Então, olha bem, a pessoa para entrar na festa, ela sabia quem podia entrar, porque ela já chegava com a roupa própria, que é a roupa que o dono da festa tinha providenciado. E se alguém entrasse com uma roupa que o dono da festa não deu, o que fazia com aquele cara? Vamos, gente. Tirava ele da festa, lançava ele fora. Agora, tem crente aqui que sabe o que é roupa no mundo espiritual. Vamos, gente? Diga comigo, comportamento. Diga aí, comportamento. Fala aí, ó, estilo de vida. Maneira que se vive. A roupa significa, querido, quem você é. Então, você pode ver que lá em Apocalipse fala assim, que quando Jesus vem Ele e os seus servos montados em cavalo branco, e todos eles estavam com roupas de linho branco, puríssimo. E o linho branco significa as obras dos seus servos, as nossas obras, o linho branco. Então, olha bem, você pode aceitar Jesus, mas para Jesus te aceitar, você precisa entregar a tua vida para Ele e mudar seu jeito de viver. Se você não gostou, não posso fazer nada, querido. Aí outra coisa que você precisa entender. A obra não pode, por si não pode salvar,
porque você tem que confiar somente em Jesus. Olhem para mim, gente. O vento passa, quem é nascido do Espírito vive para Jesus, tá? Olha bem, lá em Atos dos Apóstolos capítulo 10, conta a história de um cabra, top, tá? Olha bem, que diz aqui, ó. Então, havia em Cesareia um homem chamado, fala o nome dele aí, gente. O que ele era? Do regimento conhecido como italiano. Você tem ideia que era um centurião? Um centurião era uma pessoa importante. Seria como a pessoa mais principal da nossa cidade, do nosso estado. E vamos lá. Ele e toda a sua família, diga comigo, ele e toda a sua família. Não era só ele, olha bem, era ele e toda a sua família. Olha bem, eram religiosos. Diga comigo, religioso. Ó, e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Esse cara Deus aceita? Vamos, gente. Diga comigo, claro, pastor. Fala aí, fala bem alto, fala, claro, pastor. Né? Até eu que não sou Deus, aceito ele. Porque o cara é bom. Top. Família inteira é top. Então Deus aceita ele. Mas vamos ver lá. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus, que se aproximava dele e dizia, Cornélio, presta bem atenção, quem de nós aqui foi bom o suficiente, para na hora que está orando, vem um anjo e vai se aproximando bem claramente diante de você, para conversar com você, e te chama pelo nome, Trovate, né? Olha bem, atemorizado, diga comigo, com muito medo, fala aí, tremendo de medo, fala aí, ó, atemorizado, ele perguntou, aí Cornélio atemorizado perguntou para o anjo, que é Senhor? O anjo respondeu, suas orações e esmolas subiram como uma oferta ao memorial diante de Deus. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Deus gostava de Cornélio ou não? Gostava ou não? Fala por irmão aí. Muito, né? Muito. Gostava muito, querido. Deus queria levar o Cornélio para onde? Para o inferno ou para o céu? Diga para o céu, fala aí. Deus queria Cornélio, você vai morar comigo, Cornélio, porque você é bom demais. Mas querido, agora nós vamos ver que o anjo manda Cornélio fazer uma coisa aqui, ó. Agora, mande alguns homens a Jope para trazerem um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 homens e tal. Agora, querido, presta bem atenção. Por que o anjo mandou chamar Pedro? Depois, se você for em casa ler o resto da história, por que o anjo mandou chamar Pedro? Vamos, gente. Eu não escuto, você tem que falar alto. Sabe por quê? Bom, aqui nós temos muitas verdades que mostram aqui.
Tem detalhes, mas tem o foco principal. Eu vou falar um detalhe. Primeira coisa que você tem que entender: anjo não pode evangelizar. Vocês nunca vão esquecer isso? Diga comigo assim: anjo não pode evangelizar. Fala aí. Porque se pudesse, aquele anjo, o que ia fazer? Pedro, o negócio é o seguinte: você faz tudo certinho, mas deixa eu falar o evangelho para você. Ele não pode. Porque você vai ver em várias partes da Bíblia, que a Bíblia fala assim, né, que nós, os salvos em Jesus, é que somos os sacerdotes de Deus, a família de Deus, representantes de Deus, para anunciar a grandeza de Deus, o Evangelho. Então, deixa eu contar uma coisinha para você aqui, já que o anjo está ensinando um negócio para nós aqui. Fala assim, eu preciso criar vergonha na cara, fala aí. Que quem evangeliza as pessoas, e eu mesmo, é eu. Nem nada vai manifestar do céu, querido, para te falar que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É você que vai ter que dar seus pulos, e você vai ter que ouvir de homens isso. Entende? E ninguém vai ser salvo se não for evangelizado. Tá? Aqui nós aprendemos isso. E tem que ser evangelizado por homens. Nenhum demônio pode evangelizar. Eles podem evangelizar porque eles são sem vergonha, safado. O anjo de Deus mesmo não vai evangelizar. Um anjo, ele pode te dar uma dica, igual esse anjo deu aqui, ó. Vai lá e chama Pedro. Tá? Então ele deu um recado. Diga comigo, o anjo pode dar recado. Fala assim, porque eles são mensageiro. Tá? Anjo não salva, anjo não. Quem opera através do evangelismo, para o evangelismo, quem é usado para o evangelismo, para fazer a obra de Deus, é nós. Porque é nós que perdemos o reino de Deus, e é para nós que Jesus está dando. Os anjos que perderam, eles não têm mais salvação, e os que têm salvação, não tem nada que se meter nisso, porque Deus determinou assim. Entende? Se Deus der para o anjo evangelizar, deixa de existir a razão de nós vivermos na terra. Então você tem que entender algum segredinho aí. Isso é verdade, tá? Então nós aprendemos isso. Por isso que o anjo não evangelizou Cornélio. O próprio Espírito Santo, ele inspira nós, ou inspira outra pessoa para fazer a obra de Deus. Entende? Por meio de nós ele manifesta, ele inspira. Mas ele não faz direto, ele inspira. Ele usa nós, é diferente. Por quê? Diga comigo assim, porque nós somos, fala aí, imagem e semelhança de Deus, fala aí. Nós de propósito, fala aí. Temos o atributo de Deus, fala aí. Porque Deus quer nós, fala aí. Como filhinho dele. E diga assim, filho de peixe, peixinho é. Fala, se peixinho é o filho de peixe, fala, filho de Deus, Deusinho é, filho de Deus, fala aí, Deusinho é, fala, eu sou filho de Deus, e Deus, fala aí, quer me dar o seu poder, sua natureza, sua habilidade, sua capacidade. Esse é o problema do homem, querido. Se o homem não entender isso, agora deixa eu falar, Deus é ódio? Não, Deus é amor. Deus é justo? É justo. Deus não é injusto, então Deus é justo. Justo. Deus é honesto? Honesto. Deus é santo? Santo. Deus é poderoso? Poderoso sou também, ué. Tudo que Deus é, você tem que exercer. Porque Deus estabeleceu assim. Os anjos do céu estão a meu serviço, a serviço seu. E eles são, 3 vezes, profeticamente falando, mais e maiores do que os demônios. E eles estão a meu serviço. Só que olha bem, mas o quanto é que Jesus está em mim? É o quanto eu me dedico a Ele de coração, de corpo e de alma.
E isso se faz pela fé. E a fé se determina por um comportamento, que é roupa. E se você não tiver esse comportamento, você aceitou Jesus, mas Ele não vai te aceitar. Apartai de mim. Sai fora. Larga a mão de ser enganado. A graça, ela não é uma coisa que custou nada. Ela custou tudo. Logo, você tem que dar tudo para Deus também. Não se iluda, querido. Você tem que sempre falar, eu entendi tudo errado. Vou começar de novo. Primeira coisa que você tem que entender, quando Deus está falando para você, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Quando Ele está falando mundo, Ele está falando valores, maneira de pensar. Você sofre porque não consegue seus sonhos, se frustra porque não realizou seus sonhos. Pegou o caminho errado. Nós temos que ser felizes, aprender a viver contente, em toda e qualquer circunstância. Por quê? Porque eu posso não ser rico aqui na terra, mas eu sou rico para com Deus. Eu posso não ter recebido nenhuma herancinha do meu pai, mas eu tenho uma herança do Todo-Poderoso. Agora o cara perde aqui e perde lá também. Perde aqui e perde lá também. Não ganha a bênção aqui e perde lá também. Trouxa! Escolhe a vida. Fala assim, eu posso não ter aqui, mas lá eu não perco. Eu vou para o céu, eu vou ser rico no reino do céu. Aí pensa que o pastor está invocado, porque chega atrasado, pastor é ruim, pastor é brabo. Sai para lá, cara, ou vai ler Bíblia. Tu não sabe que tu está sendo rejeitado, porque a bênção de Deus, querido, ela não é interessante se não for porque Deus deu. Eu sempre vou orar para Deus, eu falo, Senhor, eu não mereço essa casa. Sabe o que me alegra, Deus? É que é o Senhor que deu, porque não me satisfaz. Todo dia eu vou levantar, eu tenho um trabalho maravilhoso, porque eu era borracheiro. Eu levanto de manhã cedo, porque eu não gosto de trabalhar. Eu tenho que trabalhar com a cabeça é pior do que com o corpo. Eu tenho que levantar cedo, só que eu falo assim, Senhor, o valor daquela loja é porque o Senhor me deu. Ele me deu. E se Ele não tivesse dado? Se Ele não tivesse dado? O valor é Ele, querido. Menos coisa para mim cuidar, mais tempo para Ele. Quando eu não tinha emprego, eu vivia abraçado com a Bíblia, de dia e de noite, orando. Ele é a minha riqueza, a minha glória. Pastor, mas e a loja? Não vou levar. O dia que eu morrer, querido, vocês me verem lá no céu, vocês vão ver que eu não vou levar um pneuzinho daqui. Não vou poder levar nem um chaveiro de lembrança da loja. Nem um chaveiro. Como é que você põe o coração num negócio desse? Fica alegre porque comprou um carro novo? Fica triste porque não comprou? Fica triste porque perdeu? Querido, eu sei que tudo tem seu lugar. Diga comigo, tudo tem seu lugar. Fala assim, mas eu não vou deixar nada disso me abalar. Querido, a Bíblia diz assim, quem ama o mundo constitui-se inimigo de Deus. E Deus não vai levar inimigo para lá não. Ele vai levar amigo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Porque o mundo passa, e as suas concupiscências. Mas a palavra de Deus permanece para sempre. Está falando aqui que é palavra. Palavra é promessa. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, querido, olha bem. Pessoa pode perder a salvação, sim, por quê?
mesmo achando que é salvo, porque não vestiu a roupa, não viveu uma vida que chega até como bom perfume às narinas de Deus. E as pessoas fazem isso por valores errados. Eu fico imaginando, porque eu tenho muitas ovelhas que me abandonou. E eu lembro da história de cada um, o preço que eu paguei por cada uma, o que eu fiz por cada um de vocês, quando vocês começaram a ver aqui no ministério. Um por um eu lembro. Não esqueço de nenhum. E eu fico pé da vida quando as pessoas são ingratas. Pé eu fico. Entende? Fico ruim. Porque as pessoas são ingratas. Mas não fico ruim por causa de mim não, tá? Fico ruim por causa delas. Eu amo elas. Sei o prejuízo que elas estão tendo. O quanto que elas, por serem ingratas, estão cuspindo naquilo que Deus deu para elas. Não esqueço de nenhum de vocês quando vocês vieram. Quando vocês estão pisando na bola, não estão animados, estão desanimados, não estão vindo. Eu não esqueço de nada, eu tenho dó de você. Tenho bronca também, por quê? Porque você vai se ferrar. Porque quando eu fui para Jesus, eu não esqueço o que Jesus fez. Eu não esqueço de nenhuma pessoa que me ajudou. Não esqueço. Entende? O prejuízo é grande quando nós não somos gratos. Você acha que você vai ser abençoado achando que é do teu jeito, dentro do teu conhecimento? Aqui ó, para você, ó. Você acha que você vai ser abençoado levando a tua vida do jeito que você quer, do jeito que você pensa? Aqui ó, a graça não é isso aí não, querido. A graça é o que Jesus fez para você, que você não vai precisar fazer, não tem dinheiro que paga. É aquilo lá. E agora? Você acha que você vai levando a vida com pastor, com líder, com patrão, com coisa do jeito que você quer e você vai ser abençoado? Naquele dia Jesus vai falar assim, sai fora cara, não tem nada com você não, seu estilo de vida não é comigo não. O que faz nós estarmos com Cristo é o estilo de vida dele. Sério mesmo. É o estilo de vida com ele. Eu queria falar nessa noite para você o seguinte, perde salvação sim. Tem crente que pensa que está salvo, está nada. Entende? Se não tiver amor, querido. E amor não é jeito de estar pensando, não. Amor é honrar, amor é obedecer, amor é ser produtivo, amor é ir para o pau e ser responsável por causas que Deus põe na tua mão. Né? Amor, querido, é muito além do nosso entendimento. Precisa estar firme ali na fé, igual Cornélio. Cornélio era religioso, íntegro, fazia a família dele também servir a Deus. As orações, as esmolas dele chegavam até as narinas de Deus, porque certamente Cornélio fazia tudo que era certinho, mas ele ia para o inferno, porque a porta para entrar no céu, você sabe que se nós formos ver a Bíblia ela está mais assim, primeiro você tem que ser bonzinho, tá? E depois aceitar Jesus. Porque João Batista não falou para a turma aceitar Jesus de cara, sabe o que ele falou? Arrependei-vos, muda tua vida, muda tua vida, tua maneira de viver, entende? Para Jesus te aceitar, porque na hora que você aceitar Jesus, tem que saber se ele vai te aceitar ou não. Porque Jesus, quando evangelizava, ele só falava para o cara, está feito, quando o cara mostrava arrependimento. Enquanto você não se arrepender, Jesus não te aceitou ainda. Enquanto você não se arrepender, Jesus não te aceitou ainda. Você aceitou ele.
Mas agora arrependei-vos, porque é chegado até vocês o reino do céu. Quem fica experimentando o Espírito Santo, que ele só está tentando te convencer, mas você tem que se arrepender, senão você não pode ver o reino do céu. Eu acho que eu usei bastante texto bíblico, bastante confirmação, para você ter certeza que o que eu falei é certo. Podia usar muito mais aqui, textos, dentro do contexto, tá? A Bíblia mostra bem claro, querido, ó. Se você crer no coração, confessar com a boca, então tem que ter atitude de salvo, né? Como é que um cara fala que é Senhor, chama Jesus de Senhor, mas não faz o que ele manda? O que Jesus falou? Não tenho nada com vocês. Me chama de Senhor, mas não faz o que seu pastor manda. Não faz o que a minha palavra manda. E outra, para você não saber que você está pensando errado, você precisa disso e precisa ser cheio do Espírito. E o cheio do Espírito Santo não é poder, porque esses caras tinham poder, expulsava demônio, orava em línguas, fazia milagres, eles tinham poder. Você precisa do poder e do fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, querido, ele é mostrado naquilo que Deus constrói na tua vida. Mostra a tua fé, sem obra, que eu vou mostrar a minha fé pelas minhas obras. Então tem que criar vergonha na cara, se arrepender, pôr a mão no arado e falar assim: eu vou viver é Cristo. Amém? Glória a Deus. Ó, aprende uma coisa aqui: crente sem igreja é balela. Crente na igreja sem mudança de vida, sem estar aprendendo, Jesus ainda não aceitou ele não, tá? Ainda não aceitou. Vai para o inferno ainda, tá? Vai no lago de fogo. Vai puxar brasa com enxada de cabo curto. Mas crente, querido, entende? Apaixonado por Jesus, que pega a obra de Deus, ajuda, soma, está feliz com Jesus, né? A sua atitude está chegando até as narinas de Deus. Você é rico para com Deus. Então pega firme. Ô Edmar, termina o culto aqui. Vamos fazer uma oração geral. Depois que a gente terminar, aquele que quiser uma oração específica, vem aqui na frente, tá? Senhor Deus e Pai, aqui estamos, Senhor, depois desta palavra que veio, Senhor, para nos reforçar, Senhor, que muitas vezes pensamos que estamos salvos, mas como nosso pastor, como o Espírito Santo usou nosso pastor nesta noite, para nos avisar que muitos ainda não estão salvos, estão por caminhos pecaminosos, caminhos que Satanás tem colocado à nossa frente. Então, muito obrigado por esta palavra, ó Pai. Creio que praticamente todos aqui aderiram a esta palavra, gravaram. E agora, Senhor, usando o poder do Teu nome, Senhor, do nome glorioso do Senhor Jesus, eu venho aqui neste momento, Senhor, em nome de Jesus, ordenar a toda força maléfica, todo espírito imundo que tem tocado nas pessoas, tirando a fé, colocando espíritos de dúvida no coração, eu ordeno, em nome de Jesus, amarrada, amordaçada e sem forças, em nome de Jesus, pega tudo que é de vocês, solta tudo que é nosso e sai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Senhor, que o Senhor venha colocar sobre a vida de cada um agora, ó Pai, um exército de anjos, Senhor, para que esses anjos, Senhor, venham guiá-los, direcioná-los, Senhor, para os caminhos que o Senhor tem para nós, ó Pai.
em nome de Jesus. E que a presença do Teu Espírito, do Espírito Santo, venha mesmo estar em nossas vidas, no dia a dia, ó Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E uma salva de palmas para Jesus.